Então, a gente vai falar sobre isso, dos deslizes que a gente comete. Quando a gente vai falar sobre isso daí, é para a gente, então, tomar consciência, né, do que a gente está fazendo ali, que às vezes prejudica a nossa criança, o nosso filho, a ter um bom comportamento, a respeitar, a cooperar, porque com certeza, como a gente lida, como a gente age, tem tudo a ver sobre como o nosso filho vai ser, né? Então, a gente vai falar sobre isso daí, combinado? Então, olha, eu vou falar uma coisa para você. Já pega um papel e uma caneta para você poder ir marcando. Isso eu faço, isso eu não faço, isso eu cometo, isso aqui não. Para a gente poder, no final aqui do nosso bate-papo, da nossa aula, a gente poder ver o resultado, tá? De 0 a 10. Quantos desses errinhos aqui, desses deslizes, cada uma de nós comete aqui com os filhos? Vamos comparar? Tá? Então, vou dar um tempinho para você correr, pegar o papel e a caneta, aproveita, pega o seu chazinho, o seu suco, o seu café e traz aqui para a gente poder, então, conversar sobre os erros que mães comuns, como a gente, comete ali para educar os filhos. Combinado? Então, olha, deixa eu ver o que travou aqui para mim. Acho que agora, deixa eu ver se foi. Foi. Tá tudo certo aí para vocês, gente? O áudio tá tudo ok. Imagem, estão conseguindo ver? Porque para mim deu uma travadinha aqui. E eu acho que aqui no Face também. Então, não sei se é minha internet, como que tá. Se vocês puderem dar um ok aqui para mim, só para ver se tá tudo ok, por favor. A Dani já mandou o joinha, então eu acho que tá tudo bem, né? Às vezes dá uma falhada aqui na conexão. Gente, muita chuva aqui. Eu não sei onde vocês estão, se também está nessa situação. Faz tempo que eu não vejo nem jornal, nem previsão do tempo. Mas aqui chove quase que o dia inteiro, muita pancada, apesar de estar calor, né? Acho que é por isso que dá dessas pancadas aí. Então, o tempo está fechando aqui, então não sei se pode ser isso daí ou não. Mas qualquer coisa vocês vão me avisando, tá bom? Olha quem chegou aqui, minha irmã lindona, maravilhosa. Bom ver você aqui, Ana. Beijo. Então, olha, gente, vamos lá. Anota aí, número 1. Vamos ver se você comete esse erro número 1, tá? Pega o papel aí para você anotando para depois a gente comparar os resultados, tá? Primeiro erro, o erro número 1, tá? Que mães comuns cometem é o mantra dessa mãe, o mantra do dia dela é não pode. Tá? O que é um mantra? O mantra, pra gente, é um instrumento que vai reger o nosso pensamento, tá? Um instrumento que rege o nosso pensamento, aquilo que a gente acredita, que a gente confia, a gente incorpora, a gente repete várias vezes. Então, veja, mamãe, se o seu mantra é o não pode, tá? Essas mães que incorporam esse mantra do não pode são mães muito negativas, que nada a criança pode fazer, né? Não briga com seu irmão, não pula na cama, não sobe aí, não faz isso, não come isso, não faz aquilo. Então, para e dá uma pensada no seu dia a dia, se o seu mantra é o não pode. Tem alguém aqui que identifica, né, esse mantra? A Amanda já tá aqui no Face falando que tá tudo certo. Amanda, lindona, gratidão. Obrigada, tá? Por você ter entrado aqui e ter visto que tá tudo ok. Obrigada de coração. Então, mantra do não pode, tá? Será que esse mantra faz parte da sua vida? Que tudo é não, não para criança? A criança ela precisa ficar sentada, quietinha o tempo todo, não pode fazer nada, que tudo a mãe já está em cima dela, né? Não pode fazer isso, não pode subir aqui, não pode pegar aquilo ali. Então, esse é um erro muito grande. Por que que é um erro grande? Porque se a gente ficar falando não, 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 não para a criança o tempo todo, a criança, ela vai se encher de um tanto que ela vai acabar nem dando bola para você, né? A Roberta colocou aqui, ó, muitas vezes. Então, provavelmente, você deve passar por isso, que às vezes de tanto não, 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 não que fica falando, às vezes a criança começa a nem prestar atenção, ela nem liga mais, tá? Assim, a gente precisa prestar atenção no seguinte, duas coisas podem acontecer, tá? Ou a criança, ela não vai dar bola, porque, não vou perguntar, não vou pedir, porque é nada não mesmo, então eu vou fazer, porque eu já sei que a resposta é não. Então, aonde você começa a ter problema, você acha que a criança não obedece, que a criança não respeita, que a criança é indisciplinada, ou a criança, ela pode o quê? Ela pode se fechar, tá?
ela pode se fechar, ela pode ficar quietinha, ela pode deixar de ser quem realmente ela é. Ela é aquela criança que vai ficando retraída. Por quê? Porque ela quer agradar e ela sabe que se ela fizer alguma coisa, a mãe vai falar não. Então, para a mãe ficar feliz, ela se fecha, tá? Então, duas situações podem acontecer, mas aquilo que eu falo sempre, as mães que mais pedem ajuda não são as mães que se preocupam com as crianças quietinhas, fechadinhas, são as mães que se preocupam com as crianças que estão ali, né? Fervendo, que não obedece, que essas estressam. Agora, é claro que a gente tem que prestar atenção com as duas situações de criança, tá? Porque a criança, se fechar, ela ficar retraída, ela ficar tímida, é complicado também, tá? Para ela, essa criança vai sofrer muito lá na frente. Então, o não pode ficar falando não, 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 não para a criança o tempo todo, pode causar um desses dois efeitos colaterais. Ou a criança se fechar, porque ela quer agradar demais, então ela não quer ser uma criança ruim, ela quer ver a mãe feliz, então ela se fecha, ela deixa de ser quem ela é, às vezes ela nem fala para não levar broncas, ou é aquela criança que ela vai desafiar, porque ela fala, mas por que que isso não pode? O que que isso tem a ver? E aí ela pega e não obedece, tá? Oi, Fábia, bom dia, né? A Leidejane aqui concordando. É, a Fábia colocou sempre cedo, mas de não dizer não. Tá, a gente vai ver mais algumas coisinhas aqui, tá bom? Segura. Então, vamos lá. Quem se identificou que o mantra que rege o seu dia é o não pode, já marca ali um pontinho, tá? Para quem chegou depois, nós vamos ver aqui os 10 erros que toda mãe comum comete com os filhos e depois a gente vai pontuar aqui e depois a gente vai comparar o resultado no final, tá bom? Leia, Jane Lindona, bom dia. Espero que você esteja muito bem recuperada, tá? Então vamos lá, ó, pro 2, tá? O segundo erro, tá? É quando a sua ferramenta de comunicação mais eficaz, aquela sua espada ninja do poder, né? Que você usa para resolver os problemas todos são o quê? Os gritos e os surtos. Olha, eu não quero bater, eu não quero pôr de castigo, Lisa, porque eu já entendi que isso prejudica, mas eu grito demais, eu surto. A criança faz alguma coisa, eu já tô gritando, eu tô dando bronca alta, eu tô surtada já com a criança. Esse é um segundo erro, tá? E o porquê que esse daí é um segundo erro? O gritar, o surtar. Primeiro, quando a gente grita e a gente surta, você já viu alguém? Vamos pensar aqui, ó, vamos entender essa situação. Você já viu alguma pessoa adulta, quando ela grita, ela perde a razão? Você já olhou uma cena de um adulto ali, né, que de repente ela perde a razão, ela vai discutir com alguém, ela grita, ela sai de cena ali, sai de si, né, na verdade, não de cena, ela sai de si. Aí, você prestou atenção nessa pessoa? Quando você olha uma pessoa que perdeu a razão, tá gritando, você olha para essa pessoa e você pensa, uau, essa pessoa é incrível, olha como ela sabe resolver os problemas. Ou você olha e fala, caramba, não consegue se controlar, né? Olha o ponto fraco dela, ela perdeu a razão. Como que você olha para esse adulto? Provavelmente você olha e fala, caramba, deu tudo errado, né? Ninguém olha com admiração para alguém que perde o controle. Mas não é que o seu filho, ele sabe olhar, né, para a mãe, para você, quando você perde a razão, e ele tem esse mesmo pensamento? Ele olha e ele fala, e nem sabe o que está falando, está insegura, nem ela está convencida se é isso ou não é. Então, quer dizer o quê? A gente perde essa figura de autoridade para os filhos, tá? Imagina um líder, pensa uma pessoa que é líder para você, em qualquer lugar, tá? Uma pessoa que é líder ou no trabalho, ou para o país, ou na igreja, pensa uma pessoa que é líder. Esse líder você vai admirar se ele parar, ele souber conversar com tons de voz adequado, mostrando segurança, mostrando confiança, ou você vai admirar o líder se ele de repente fica nervoso, se ele grita, se ele perde a estribeira.
Como que você vai olhar para essa pessoa, tá? Os filhos é a mesma coisa. Eles percebem a insegurança na gente, a incerteza, tá? E aí, quando a gente mete os pés pelas mãos, que a gente grita, que a gente surta, as crianças já sabem o nosso ponto fraco. Tem criança que sabe que aquele é o ponto fraco da mãe, sabe que se fizer assim a mãe vai perder a estribeira, e se é uma criança que não está se sentindo amada, não se sentindo, não que ela não é, tá? Pelo amor de Deus, eu sei que os nossos filhos são muito amados. Quando eu falo isso, eu falo de percepção, não de sentimento, tá? Então, a criança, se ela percebe que ela não é amada, ou ela sente que tem muita regra, que nada ela pode, ela vai querer pegar onde? No seu ponto fraco, tá? Então, as crianças são super espertas, Fábia, são. Às vezes a gente tende como que a gente fala? A subestimar, né, as crianças. A gente acha que criança não pensa direito, que criança não entende, né, não entende direito. E, na verdade, não é nada disso, porque isso daí é coisas de percepção do ser humano, coisas que a gente vai adquirindo ao longo do dia, tá? Não precisa ninguém ensinar pra gente, olha, aquela pessoa quando grita, não confia nela. Mas se aquela pessoa fala com firmeza, com autoconfiança, aquela você confia. Ninguém ensina pra gente isso. A gente percebe, tá? A gente sente. As crianças é a mesma coisa. Então, mamães, quem usa muito de grito e de surto, pode ter certeza. A última coisa que você está sendo para o seu filho, para a sua filha, é autoridade, tá? É autoridade. A gente não precisa mostrar autoridade no grito, gritando. E eu sei que tem horas que a gente perde o controle. Eu sou mãe, vocês acham que eu não perco o controle também? Perder o controle, que eu quero dizer, tem hora que o sangue ferve também. Mas a gente precisa saber que nessa hora não dá para falar nada, não dá para agir, porque a gente só vai piorar a situação. Essa é a diferença, tá? Nós somos seres humanos, a gente tem os nossos momentos de raiva, a gente fica furiosa. Com certeza isso acontece com todo mundo. Não adianta uma mãe falar que não passa por isso, ai, eu acordo e vou dormir plena o dia inteiro. Não, ó, é difícil. Mas a gente precisa saber que gritar não vai dar muito certo. Sair de cena, exatamente, sai de cena, primeira coisa, tá? O que a gente precisa fazer. Gritar, a gente só tá mostrando o quê? As fraquezas ali para a criança, tá? Então, segundo erro, vê se você comete esse deslize e marca aí, tá bom? Para quem está chegando agora, para quem chegou depois, eu vou repetir, tá? O primeiro, para você marcar aí se você comete esse erro ou não, para no final a gente comparar aqui a pontuação, um pontinho, tá? Então, o primeiro foi o mantra do não pode. Primeiro erro, se você fica repetindo todo dia, o dia todo para a criança, não pode. Não pode subir, não pode pegar isso, não pode pular, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se o seu mantra, o que rege o teu dia é o não pode, marca um pontinho para você. O segundo, essa é a sua ferramenta do poder para conversar com a criança, né? Porque você já aprendeu aqui no Clube da Mamãe os prejuízos de bater, os prejuízos de pôr de castigo. Ah, mas você se descontrole, você não quer bater, o que você faz? Você grita com a criança, você surta. Então, a gente acabou de ver o segundo erro, tá? Então, vão marcando aí os pontinhos. Agora, vamos ver o terceiro, né? Se eu grito, ele grita junto, com certeza, com certeza. E não é só a criança, tá? Você vê na rua, um adulto grita com o outro vai ficar quieto? Não, o outro vai gritar também. Isso daí chama neurônio espelho, tá? É por isso que acontece. Então, por isso que a coisa só piora. Então, gritar não funciona. Terceiro erro, vamos ver aqui quem se identifica com o terceiro erro. Terceiro erro é fazer ameaça. Fazer ameaça para a criança. Olha, se você não fizer isso daqui, eu vou te deixar de castigo. Se você não fizer aquilo ali, eu não vou levar você na casa do fulano, tá? Então, ameaças. Por que, Elisa? Por que eu não posso fazer ameaça? Porque quando a gente ameaça a criança, pode ser que ela vai fazer, né? Pode ser que tem gente que fala, mas eu ameaço e a criança, ela respeita, ela faz o que tem que fazer. Por exemplo, a criança não quer juntar o brinquedo. Aí eu falo para a criança, se você não juntar o brinquedo, eu não vou te dar
não vou passear com você, você não vai passear, você vai ficar em casa. Aí a criança corre juntar o brinquedo. Então, tudo bem, ela foi, ela juntou o brinquedo na hora da ameaça. Mas por que isso dá errado? Porque a gente perde o foco de o quê? De verdade, de educar o nosso filho, sabe? De orientar a criança. Eu sempre falo que o nosso foco, a gente tem que ser focado no quê? No processo, no passo a passo. Para a criança, ela desenvolver dentro dela a autorresponsabilidade, a autoeducação, dela juntar, porque ela sabe que ela espalhou e que aquilo ali é um ambiente onde várias pessoas convivem, ela tem que respeitar todo mundo e ela tem que guardar aquilo que ela tirou do lugar. Quando a gente faz a ameaça, a gente tira isso daí. Então, eu não estou preocupada em orientar o meu filho, em educar. Eu só estou preocupada o quê? Eu quero ter... hoje eu trouxe aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês ontem que eu ia trazer, ó? Deixa eu arrumar aqui que vocês vão ver o que tem aqui, ó. Tem mães que estão preocupadas aqui, ó, nisso aqui, ó, uma varinha, né? Plim, eu faço ameaça e a criança vai lá e junta o brinquedo. Aí, plim, faço outra ameaça, a criança vai lá e troca de roupa. Eu faço plim, a criança vai lá e faz a tarefa. Isso aqui, gente, não existe mágica, tá? Então, as ameaças, a fada sininho aí, né? Bom se fosse, né? A gente tivesse esse superpoder. Então, quando a gente usa de ameaça, a gente está querendo o que? Uma mágica, tá? E a gente perde o foco de verdade, disciplinar a criança. Então, por isso que ameaças também é um erro que mãe comum faz. Mas agora a gente já está aprendendo que isso daí não deve ser feito, tá bom? Fazer sem prometer algo em troca. Agora eu vou para o quarto erro. Vamos ver o quarto erro? Quem que comete aqui? O quarto erro é a chantagem, tá? A chantagem é prometer algo aí em troca, tá? Por exemplo, a gente pode chantagear o nosso filho, a nossa filha, de dar um presente. Se fizer isso, eu te dou aquilo. Se você fizer assim, eu te dou aquele outro. Então, isso é chantagem, é uma barganha, é moeda de troca. É tão ruim quanto fazer as ameaças. Por quê? Porque nós estamos também focando no momento. A gente quer que a criança mude plim, né? Aqui, ó. Mude plim ali o comportamento dela num passe de mágica, tá? E a gente faz a chantagem, é barganha. Também a gente não ensina nada para a criança, para ela aprender o quê? A se autoeducar, tá? Sempre vou ter que ter o quê? Algum elemento de troca para a criança fazer alguma coisa. O dia que eu não tiver nada para dar para ela, o que acontece? Ela não vai fazer. É isso que a gente quer para os nossos filhos? Acredito que não, né? Acredito que a gente quer a criança sempre colaborando, cooperando, porque ela entende o benefício. Vocês estão captando aqui junto comigo? Gente, o que vocês estão achando dos erros que mães normais, mães maravilhosas cometem? Não mamãe uau, mamãe uau já deixa de fazer essas coisas. Mas mães comuns, né, que não são Mulher Maravilha, mães normais, né, comete esses deslizes aí. Então, ó, vai marcando que eu tô curiosa para saber a pontuação, tá bom? De vocês. Então, nós já falamos sobre os 4 erros que mães comuns fazem. Ainda tem mais 6, tá? Vamos lá, então. Amanda já colocou aqui, ó, que aprendeu a não surtar. Maravilhosa, né, Amanda? Já não tá surtando mais. Ótimo. Então, vamos agora pro 5º erro. O 5º erro é quando você não dá explicação para a criança, tá? Mamãe uau às vezes derrapa, com certeza. O derrapar, Dani, faz parte, né? Agora, aqui nós estamos falando de coisas que a gente faz todo dia, toda hora, tá bom? Erros que a gente comete todo dia, toda hora, o tempo todo. Então, vamos lá. O 5, não dar explicações para as crianças. Tá? Não dar explicações para a criança é quando você fala para ela, filha, tem que fazer a tarefa agora. Mãe, mas por que agora? Por que eu não posso fazer daqui 5 minutos? Aí você fala, porque eu tô mandando, porque tem que ser agora, porque agora sim. Então, a gente não argumenta com a criança, tá? Então, tem alguma necessidade? Tem que fazer agora, porque está no combinado?
Tem que fazer agora porque vocês vão sair daqui a pouquinho e não vai dar tempo? Ou tem que fazer agora porque é um capricho meu, eu defini, eu decidi que tem que ser agora e pronto, tá? Então, quando a gente senta, a gente conversa com as crianças, muda tudo. Agora, tem mães que evitam dar explicações para os filhos, né? Tem que ser tudo do jeito que a mãe pensou, do jeito que a mãe planejou, sem explicar para as mães o porquê das coisas. Criança vai dormir à noite, quer colocar um pijama fresquinho, mas de manga curta. Só que a temperatura não tá ali muito, né? Favorável para isso. Você quer que a criança coloque um agasalho mais quentinho. E aí, você explica para a criança ou não? Você obriga, você fala que tem que pôr pijama curto, você manda e você não dá explicação. Como que é o teu relacionamento, né, com a criança, com o filho em relação a isso aí? Você dá explicação, você conversa, você orienta ou não? Esse é mais um grande erro, que às vezes a gente nem percebe, né? A gente nem para dar conta. Então, marca aí se você também é dessas mães que evita dar explicação para os filhos. Agora, nós vamos passar para o sexto erro. E o sexto erro, olha, eu acho que a maioria que faz. Acredito que a maioria faz. Eu já vou até perguntar quem se enxerga nesse item número 6, tá? E eu vou falar para vocês que eu acho que é o mais comum deles, que é o sexto erro é dar sermão demais. Quem aqui se vê dando sermão demais? É aquela mãe que fala. Uma coisa é a gente explicar para a criança. Uma coisa é a gente falar os motivos, a gente parar e explicar. Isso é assim porque funciona assim. Outra coisa é o sermão, que a gente fica e fala, explica no meu tempo, no seu tempo, porque o outro. E a gente fala. Alguém se enxerga dessa forma, com um monte de sermão? Ó, já tem gente aqui. Olha só, se denunciando, né? Tudo junto. A Roneide já pôs tudo no pacote, fala muito, explica muito, dou muito sermão, tudo junto. Pois é, gente, acontece que sermão, as crianças, primeira coisa, ponto número 1 do sermão. As crianças, elas não conseguem, dependendo, claro, da idade, elas não conseguem se concentrar por muito tempo em explicação, tá? Até porque tem crianças que são mais verbais, outras são mais visuais, outras são auditivas. Então, as crianças, elas não conseguem ficar concentrada muito tempo. Ela consegue prestar atenção nas primeiras palavras, depois ela não consegue concentrar e ficar acompanhando o nosso raciocínio. E quando a gente dá sermão, a gente fala demais, a gente está mais preocupada na gente do que na criança. Nós estamos mais focados na gente falar e na gente pôr tudo para fora, o que a gente pensa, do que se preocupar com o que a criança está aprendendo naquele momento, do que ela está captando, do que ela está ouvindo, tá? Então, olha, dar sermão demais não resolve nada. A criança chega num ponto que ela faz o que? Ela desliga. Ela faz isso aqui, ó. Tá? Ela tampa os ouvidos, ela não quer saber, e a gente só está perdendo tempo. E tem mães que daí vê que a criança não está prestando atenção, que a criança não está acompanhando, aí se irrita mais ainda, tá? E aí fala muito mais. Então, sermão, gente, não adianta, tá? Não resolve. Sermão só faz o outro se sentir diminuído, se sentir mal, se sentir ruim. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu lembro muito bem de uma vez. Eu dava aula no colégio. Não é por nada não, mas assim, eu sempre tive muita responsabilidade, sabe? Muita responsabilidade com o meu trabalho. Sempre procurei fazer tudo certinho, eu era uma das primeiras a chegar, uma das últimas a sair, sempre entregava tudo em dia, sempre honrei muito o meu trabalho. E eu lembro uma vez que o diretor do colégio, desse colégio que eu trabalhava, ele convocou de uma hora para outra, assim, tipo, de manhã ele convocou uma reunião extraordinária à noite. Eu lembro que era numa quinta-feira, porque tem coisa que marca, né, na gente, assim. E marcou uma reunião extraordinária. E nós todos, todo o corpo docente foi, todos. Eu lembro que não faltou ninguém. Eu lembro que nós sentados na sala em círculo,
E aí, o que que aconteceu? Começou o sermão. E eu ouvindo aquilo lá, sermão por conta de livro de chamada que não era preenchido, sermão porque por causa de atraso, sermão por causa não sei o quê, coisas que, né, infelizmente, ser humano, todo lugar, né, tem esse tipo de situação e faz. E eu ali parada assim, gente, mas eu tô aqui ouvindo isso, eu não faço nada disso, por que que eu tô ouvindo esse sermão aqui? Foram 2 horas de sermão. Sermão, sermão, assim que a gente parecia tudo criança, né? E aí ficou uma situação desagradável, alguns professores não concordaram, falaram, eu na minha, só, tipo, né, o que é para mim eu pego, o que não é para mim eu entrego e tudo bem. Mas aconteceu que eu não sei se por conta disso ou não, que aconteceu, logo, se passaram acho que uns 2, 3 meses, foi trocada a direção. E aí, outra reunião foi convocada de novo com todo mundo. E todo mundo já foi para essa reunião, né, desmotivado, né, cabeça baixa. Eu lembro que a gente chegou na mesma sala, todo mundo sentado em círculo, mas a abordagem foi diferente. Ele falou, né, olha, professor, nós estamos com esses e esses problemas. Preciso da ajuda de vocês. Como vocês podem me ajudar a resolver esse tipo de problema? Quais são as sugestões? E acontece que todo mundo começou a participar, super motivado ali. E todo mundo se saiu da reunião todo mundo saiu da reunião, se saiu não, todo mundo saiu da reunião se sentindo uau, porque ajudou, porque participou, porque contribuiu, sabe? Então, comparando ali o sermão, ele não ajuda para nada. Eu trago essa experiência que para mim foi uma experiência assim que eu pude perceber o quanto que o sermão não ajuda. O sermão ele ajuda para quem está falando, eu acredito, né? Porque é uma forma de desabafo, uma forma de colocar para fora, de esvaziar, extravasar. Mas para outra pessoa que está recebendo o sermão, olha, não é muito legal. Então pensa se você dá sermão demais aí, tá? A Fábio colocou, ó, sei como é isso, tem que ser chamado individualmente. Isso, tem coisas que é pontual, você chama e conversa individualmente, né? E coisas no grupo que você pode pedir ajuda, opinião, contribuição, tá? Então, sermão demais, sexto erro, quem marcou aí o sermão, né? Vai anotando as pontuações, a gente já falou 6, no final a gente vai compartilhar quantos pontos, tá? De 0 a 10 cada um fez. E agora nós vamos pro 7º erro. O 7º erro, será que você faz? Será que você usa a comida como moeda? Será que você usa a comida como uma moeda de troca? Olha, para de chorar que eu te dou um docinho. Se você se comportar, você ganha a sobremesa, tá? Se você for um bom irmãozinho, ajudar ali, não brigar com a irmã, a mamãe vai trazer um chocolate para você. Quem será que usa a comida como moeda, tá? E às vezes eu vejo as pessoas fazendo e nem se dá conta, sabe? Outro dia eu vi uma pessoa muito querida, né, falando, meu filho estava chorando, estava triste, a pessoa falou pro meu filho, né, para de chorar que eu dou um pirulito para você. Aí eu pulei na frente na hora, né? Eu falei, não, o pirulito pode ser depois. Vamos primeiro resolver a situação, vamos entender o porquê que tá chorando. Depois que ele estiver bem, que estiver tudo certinho, a gente pode ver o pirulito. Por quê? Porque a gente pula etapa, né? A gente pula etapa da criança aprender a lidar com o sentimento, com as emoções, de resolver. E qual que é o problema? Tá? Qual que é o problema? O problema disso tudo, se a criança, principalmente a criança quando tá triste, quando tá chorando, que a gente oferece um doce, um pirulito, alguma coisa para ela ficar bem, aí, então, Saraí, o que que acontece? Vai ficar adultos depois que quando estiver ansioso, quando estiver nervoso, vai recorrer ao quê para ficar bem? Aos doces, às comidas, tá? Vem aquele sentimento de que eu estou triste, eu estou chorando, eu estou mal, eu preciso de um doce para poder comer. Então não é saudável. A gente associa que para se sentir bem tem que ter um chocolatinho na bolsa, né? Tem que ter alguma coisinha ali para se satisfazer. E a gente não ensina a resolver, a lidar com os problemas, com as emoções, tá? Então, usar a comida, né, o alimento como moeda é prejudicial por conta disso. Sempre a criança, né, ela vai crescer, adolescente, o jovem, o adulto,
associando com comida. Ah, eu não estou bem, eu quero ficar bem, o que eu vou fazer? Eu vou comer. Aí tem aquelas pessoas que comem, não estão com fome, não tem fome, tá? Mas estão comendo o tempo todo por causa da ansiedade, vai buscar o refúgio no alimento. E a gente entende muito bem sobre isso daí. Quantas pessoas nessa época de pandemia, de quarentena, não engordaram 3, 5, 10 quilos em casa? Tá? Por quê? Porque tá em casa, fica ansioso, ocioso, tá? Fica preocupado, vê as notícias, fica triste e aí vai aonde? Vai procurar ficar bem, procurando o quê? O refúgio nos alimentos, tá? Então, por conta disso, então a gente não faz a troca com as crianças com comida, para eles não associarem, tá bom? Agora, nós vamos para o 8º erro, tá? Estão marcando aí tudo certinho? Quantos erros vocês já marcaram? Tô vendo a Michelle colocando ali, ó, que quando surta fica dando sermão. Então, é aquilo que a gente comentou essa semana aqui no clube, né? A gente faz isso por quê? Porque o foco da educação está na gente. Tá, tudo isso aqui que a gente está falando, na verdade, tudo isso que a gente está falando é o quê? É quando a gente educa a criança pelo ego, tá? Pelo ego, o quê? Pensando na gente. O foco é nosso, tá? Agora, quando a gente foca na criança, nos benefícios da criança, no porquê que isso está contribuindo para o benefício da criança, aí a gente vê como com outro olhar, tá? Jussara fica salva sim, tá? Pode ficar tranquila que ela vai ficar salva aqui. Vamos para o 8º erro, então? Vamos ver quem comete o 8º erro. Agora eu quero ver. 8º erro, que é clássico, é um erro super clássico. Tudo que eu peguei aqui, ó, são coisas que eu falei que mães comuns de verdade verdadeira fazem. Que é um erro clássico, é não cumprir com os combinados. Na hora ali, para a criança fazer o que precisa ser feito, combina alguma coisa com ela. E aí depois não cumpre os combinados. A criança, gente, ela vai perder a confiança, ela vai ficar muito brava, ela vai ficar muito irritada. E será que vai funcionar da próxima vez? Ela vai confiar em você quando for cumprir ou não os combinados? Eu lembro uma vez de uma aluna do programa que ela, né, mandou mensagem lá conversando comigo que o filho dela não entendia às vezes que ela fazia o combinado e não podia cumprir. E ela falou assim, eu tenho culpa que a grande maioria dos combinados que eu faço dá tudo errado? Daí eu falei, tá, mas depende, né? Como que são os combinados? O porquê que eles não acontecem? Daí ela comentou, por exemplo, que um dia combinou de sair com ele para fazer um passeio à tarde, e no parque que tinha perto da casa lá, para ele ir no parquinho. Mas daí as amigas ligaram para ela sair passear. E aí o filho ficou com a mãe para ela poder ir com as amigas, não deu para levar ele no parque. E aí? Tá? E aí? Então, prometeu, tem que cumprir. Eu acho assim que se é um caso que alguém ficou doente, que choveu, que não deu para ir, é fácil da criança entender. A criança ela vai compreender. As crianças são espertas demais. Aí você acha que essa criança não vai se revoltar? Acha que essa criança não vai se rebelar? É claro que vai, tá? Então, quando a gente combinado, a gente tem que cumprir. Agora, às vezes, de não dar certo, tem que ser exceções, tá? Tem que ser extremas exceções isso daí, que para acontecer de você não cumprir com o combinado. E aí a gente tem que conversar, a gente precisa explicar para as crianças, tá? Então, esse negócio de combinar, às vezes a impressão que eu tenho é que a gente combina só para quê? Aqui, ó. Vou combinar, vou prometer uma coisa e plim, a criança vai correr, fazer aquilo que eu tô querendo. Aí a criança fez, passou o momento, não vou cumprir não, deixa pra lá, a criança já esqueceu, tá? Então a gente cumpre, a gente tem que combinar. Isso serve tanto para quando a gente combina a criança de levá-la em algum lugar, para fazer alguma coisa com ela, quanto a gente combina as consequências também, tá? As consequências também. Combina a consequência, às vezes na hora que a gente tá nervosa, na hora da raiva, a gente combina uma consequência com a criança, não castigo, uma consequência.
Aí depois passou, ai meu amorzinho, né, meu filho lindinho, cheirosinho, ele não tá lembrando, eu também não, ele já aprendeu e deixa pra lá. E aí também não tá certo, tá? Então a gente precisa cumprir com os combinados sempre, em todo momento, senão a gente está ensinando o que para a criança? Que a gente não tem palavra, tá? Então o oitavo é um erro que, olha, ele é clássico, clássico sempre, tá? Aí, ó, sempre eu combino com a minha filha e cumpro. Perfeito. Assim a gente mostra para a criança que ela pode confiar na gente, né? Agora a gente vai pro nono, tá? O nono erro é o quê, hein? Vamos ver quem comete esse aqui. O nono erro é acabar cedendo. Será que tem alguém aqui que sempre acaba cedendo? Na hora ali a criança vem, pede alguma coisa, você fala não, não pode. E aí passa um tempo, a criança insiste, ela chora, aí daqui a pouco você fala, ai, tá bom, vai, pega então, faz então. Isso é ceder. Aí o que a gente está ensinando para a criança? Ó, eu vou falar não. E você vai ter que chorar. Se você chorar, se você fizer birra, se você fizer manha, eu volto atrás, aí eu cedo. E aí, de repente, a gente vê que as crianças estão fazendo birra demais. Que a gente fala não e a criança faz birra, ela grita, ela se joga. Por que será? Quem ensinou que ela precisa chorar, que ela precisa insistir para ela conseguir alguma coisa? Quem será que fez isso? Então, olha, acabar cedendo é outro erro que é super clássico, tá? E a gente não se dá conta que depois, a hora a criança faz birra, né? Birra demais, grita, se joga no chão, esperneia, bate em você. Ela tá querendo o quê? Olha, eu tô insistindo, volta atrás. Você sempre voltou. Não vai voltar agora? E aí ela vai intensificando. E aí ela vai intensificando para ver qual que é o teu limite, até onde você aguenta, tá? As consequências muitas vezes não cumpro. Então, olha só, como às vezes a gente faz algumas coisinhas ali, né, que incentivam a criança, estimulam ela às vezes a não obedecer, não cooperar, tá bom? Aí, ó, tem as birras também. Então, vamos lá. Agora nós vamos pro último. Tô curiosa para saber a pontuação de vocês, tá, meninas? Daqui a pouco a gente vai compartilhar as pontuações aqui, tá? Agora vamos pro último erro. O último erro, algumas mães cometem, mas eu preciso ser sincera aqui. Eu também ouço muito que outras pessoas cometem esse erro com as mães, tá? Então eu vejo isso daí. Às vezes as mães cometem sim esses erros, mas eu também vejo muita queixa de mães que são vítimas desse erro, que é o quê? Um adulto desautorizar o outro na frente da criança, tá? É aquilo que quando, por exemplo, a mãe fala para a criança, você não vai chupar o sorvete agora porque vai ter o almoço daqui a pouco. Aí vem a avó e fala, ai, mas coitadinho, o que tem tomar um sorvete só agora? É criança, criança tem que deixar. Isso é o quê? Um adulto que está desautorizando o outro. Então, às vezes, é a mãe que desautoriza o pai, tá? O pai que colocou alguma regra, alguma coisa em casa, e a mãe tem o coração mole ali, fala, ai, bem, ai, amor, coitadinho, deixa, só hoje, tá? Isso aí tá o quê? Tá desautorizando. Ou, como eu falei, a mãe, às vezes, que é vítima também, ou do marido, ou dos avós, né, quando estão perto, que a mãe vai, tenta educar, colocar as regras, né, explicar como as coisas funcionam, e vem o outro, ai, mas coitadinho da criança, deixa. Aí a criança fica como? Ela sabe, com esse aqui a coisa é mais difícil, mas se eu for ali eu sei que a coisa é mais fácil. E a criança sempre vai, né, puxar alguém ali que está do lado dela. Ó, a Rosângela colocou, acontece isso comigo e com minhas irmãs. Sempre tem uma tia por perto, né? Uma avó, um avô ali por perto, ou o pai, ou a mãe, mães também fazem isso, tá? Então, isso daí é uma situação que ou tem mães que fazem, ou tem mães que são vítima dessa situação, tá? Então, a gente precisa
pensar que a gente não desautoriza ninguém na frente do outro, tá? Ninguém desautoriza. Já aconteceu isso comigo? Já aconteceu comigo, de eu falar alguma coisa e vir outro adulto, mas deixa, mas o que tem, tá? E com muito bom humor a gente fala, não, agora vai ter que ser assim, assim, pronto. Sem precisar brigar, sabe? Com muita segurança, o que eu falo para vocês sempre. Quando a gente está segura, quando a gente se sente segura da educação que a gente está dando para os nossos filhos, fica fácil da gente conseguir se posicionar, tá? Agora, é importante só a gente deixar claro o seguinte aqui sobre isso. É importante só a gente falar claro sobre isso. Vamos supor que, tá? O marido tá brigando ali com a criança e vai bater com cinta, vai bater com chinelo, vai bater com mão, e você sabe que vai machucar. A gente já falou, a gente fala sempre aqui no Clube da Mamãe os problemas, né, disso daí. E nós temos que proteger os nossos filhos, fisicamente e emocionalmente. Esse é o nosso papel de mães, tá? A gente tem que educar sim, a gente tem que fazer a criança ter a liberdade dela com responsabilidade sim, mas a gente não pode causar sofrimento em ninguém, nenhum ser humano e nenhum bichinho, ninguém a gente causa sofrimento, tá? Então, se a gente vê que alguém vai machucar, aí a gente pode, não é tirar autoridade, mas é proteger os dois lados. Porque quem bater, quem judiar, vai se sentir mal depois. Então, a gente pode chegar, né, e falar, olha, né, tô vendo que você tá nervoso, tá irritado, vai se acalmar, deixa que eu cuido da situação por enquanto. Não é agradar, mas é só dar um tempinho. Aí depois, quando tiver tudo bem, aí todo mundo volta e conversa. Isso não é tirar autoridade, tá? Tirar autoridade é quando um fala que sim, o outro fala que não. Ou quando um fala que não, o outro fala que sim. Isso é tirar autoridade, tá? Agora, você não vai estar tirando autoridade de ninguém se você for proteger o seu filho de ser violentado fisicamente, verbalmente, qualquer violência que ele possa estar recebendo. Isso serve tanto para mães quanto para pais, tá bom? E agora, soma aí, para a gente poder dividir aqui de 0 a 10. Quantos desses errinhos você identificou que você, em nome do amor, né, que a gente chama demais os nossos filhos, que em nome do amor você cometeu? Vamos compartilhar aqui, vamos ver quantos desses você viu que você comete. Vanessa, quanto tempo leva quando a criança... quando começar a falar de voz baixa para a criança entender? Depende, Vanessa. Depende da idade da criança. Depende de quanto tempo você está com a criança durante o dia, conversando com ela. Depende se mais pessoas estão juntos com você, tá? Foque no processo. Você vai percebendo a mudança cada dia, tá bom? A Ronete pegou os 5 últimos, então dos 5 faz 3, tá? Não pegou os primeiros. A Fabi colocou 5 pontos, metade ali, tá ótimo. Deixa eu só fechar aqui. A Vanessa, 4, Liliane, 4. Ok, então, olha, coisas como eu falei, a gente... A Fabi, dou palmadinha de vez em quando e mostra o chinelo. Precisa melhorar, porque aquilo que eu falei, sabe, Fabi? Olha, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: o que você quer para os seus filhos? Pensa nisso. O que você quer para eles? Tá? Você já está acompanhando sempre a gente aqui no clube. Então, pensa o seguinte: o que eu quero para os meus filhos lá na frente, lá no futuro? Eu quero o quê? Que sempre alguém tem que estar falando para eles o que está certo, o que está errado? Você já passou por uma situação aonde você levou umas palmadinhas, né? Aonde alguém já ameaçou você com um chinelo ali, alguma coisa assim? Como que você se sentiu? Você se sentiu motivada a mudar, a melhorar? Você se sentiu autoconfiante em fazer diferente? Ou você falou, poxa, eu não merecia essa palmada, podia ter sido diferente, tá? Ou você achou, realmente eu mereço, eu sou uma criança mal. Como que você se sentiu? Então, quando a gente para a gente refletir, que a gente vê que, na verdade, essas ferramentas não ajudam muita coisa. Elas só focam ali, aí, ó, não gostou, então, nem ninguém gosta, tá? Não faz a pessoa se sentir bem, motivada a fazer diferente.
A gente usa essas ferramentas quando a gente quer o quê? É isso aqui, ó. Quando a gente quer acabar com o mau comportamento na hora, né? Então, eu pego o chinelo e ameaço. Pá, acabou o mau comportamento. Peguei o chinelo, ameacei o meu filho e aí ele se comportou. Então, a gente só está focada no comportamento, mas a gente não está focada nas consequências, tá? De desenvolver um adulto autoconfiante, um adulto que ele sabe olhar, ele sabe perceber se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado, tá bom? Então, ó, na frente dos outros, meu Deus, dava até cascudo. Imagina como que você não se sentia, às vezes, até humilhada ali. Eu não sei se esse era o sentimento ou não, é o que eu imagino, né? Exposta ali na frente dos outros, a gente se sente mal, a gente se sente com vergonha, tá? Isso não colabora. Isso daí contribui o quê? Para lá na frente a gente se sentir inseguro, né? Para a gente achar que o outro é melhor que a gente, tá bom? Então, por isso que eu trago essas coisas para a gente poder refletir, para a gente poder fazer o melhor para os filhos, tá? A Talu Mendonça coloquei aqui, a palmada do chinelo é recurso de desespero. É mesmo. Quando a gente usa isso, aquilo que a gente estava falando, né, no nosso bate-papo essa semana aqui, a gente faz porque a gente já chegou no nosso limite, né? E a gente está pensando na gente. Eu já não sei mais o que, que eu faço, eu preciso parar com isso, eu preciso resolver a situação e a ferramenta que eu tenho é essa, tá? Mas eu preciso contar para vocês que, às vezes, o que, que a gente tem para poder educar? O que, que mães comuns têm para educar? Mães normais, mães comuns têm para educar? A gente tem o quê? A gente tem palmada, tá? Vamos usar a palmada com bater com qualquer coisa, tá? Com a mão, com o chinelo, com vara, com o cinto. Então, a gente tem os recursos da palmada, a gente tem o castigo, que é tirar alguma coisa da criança, a gente tem o pensar, o cantinho do pensamento para ficar pensando. Normalmente são esses que a gente tem, esses recursos que a gente tem. Aí tem bronca, né? Fica dando bronca e sermão também, que a gente também usa. A gente só tem isso, tá? E às vezes a gente pensa, se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Mas eu preciso falar para vocês que a gente tem mais de 52 estratégias baseadas na gentileza e na firmeza para poder usar com os filhos, tá? E que são eficientes que resolvem, tá? Ajuda no momento, resolve, e também são ferramentas que contribuem para a criança desenvolver a sua responsabilidade, com autonomia, com confiança, tá? Saber usar, né, a sua liberdade com a responsabilidade. Então, a gente não tem só isso. É que às vezes dá a impressão assim, tá, se eu não bater, eu vou fazer o quê? É esse o desespero que dá a impressão que a gente vai ficar sem fazer nada e que a gente vai ser permissiva, tá? Ó, a Jane melhorou muito, né? Faz só 4. A Rosângela pegou só os 5 últimos, dos 5 faz 2. A Amanda ainda faz 3. Então, por conta disso, a gente faz ainda essas coisas porque a gente não tem outras coisas para fazer, outros recursos, né? O não agir, né, Roneide, na hora ali do desespero, ali é a melhor coisa a gente conseguir se controlar. Então, a Fabi tá colocando assim, ó, que nem eu caí da cadeira e ela me agrediu por não ter atenção. Ó, o que faz? É o que eu falo para vocês. Quando a gente está preocupada ali no momento, na situação, é muito complicado eu falar para você o que fazer nesse momento, numa situação, tá? É muito complicado agir no momento. Porque quando a gente faz isso daí, a gente está focado no quê? É no comportamento. Tá? A gente quer interromper o mau comportamento da criança. A gente quer uma solução, a gente quer a varinha mágica, a gente quer plim, resolver a situação. Quando a gente fala de mudar o nosso relacionamento com os nossos filhos, para ele parar de fazer birra, parar de desobedecer, parar de ter um mau comportamento e para ele começar a cooperar, colaborar e a gente não precisar surtar, a gente está falando do que a gente está falando de uma filosofia de vida, tá? Onde a gente precisa fazer vários ajustes. A gente tem que focar onde? No processo, no passo a passo, é o dia a dia. Quem está acompanhando aqui os nossos encontros todas as manhãs, todo dia eu estou trazendo coisas para estarem, né, pensando, para estarem vendo
como, né? Como agir de forma diferente com os filhos, o que fazer, o porquê que o jeito comum que a gente faz não é tão eficaz, tão eficiente, não dura muito tempo, tá? E por que que a gente pode sim e deve fazer de forma diferente para a gente poder ter resultados diferentes. A gente já viu aqui lá no começo, teve uma mãe que comentou, né? Que os filhos são espelhos, que tudo que a gente faz eles repetem. Então, já pensou, a gente bater no filho, a gente brigar com o filho, pôr de castigo, eles vão aprender o quê? A fazer desse jeito. Se a gente briga, eles vão brigar também. Se a gente trata eles com indiferença, eles vão tratar a gente com indiferença também. Se a gente comete esses erros, vai estar refletindo tudo isso aqui no comportamento do nosso filho. Todos esses erros que a gente comete, isso daí tem um efeito colateral, tá? É um espelho. Se eu faço isso, está sendo refletido do outro lado também. Então, não existe eu te dar uma dica aqui, falar alguma coisa. É o que? É ver uma nova filosofia de vida, é colocar tudo em prática aquilo que a gente está conversando, aquilo que a gente está aprendendo aqui nos encontros, tá bom? Todas as manhãs. Gente, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana, bom descanso. Aproveita, curta os filhos, curta a família, se divirtam, cuide de você, seja egoísta saudável. E semana que vem a gente está aqui no mesmo horário, tá bom? Beijo grande, gente. Até. Tchau.